Então, bom dia! Vamos lá, nossa primeira aula. Teremos duas aulas da mesa, tá? Então, hoje trabalharemos bastante. Quinta-feira temos mais uma aula ao vivo. É importante que vocês usem esse material até quinta para poder trazer dúvidas, perguntas, tá? E aí, vocês receberam de bônus, dois bônus aqui nesse grupo. Primeiro, são os 10 áudios da mesa. Acho que a gente já fez 6 ou 7, não lembro. Aqueles áudios é uma maneira de vocês poderem usar a mesa, é uma sugestão de como que vocês podem trabalhar com a mesa. É óbvio que ele é limitado, né? A gente tem, não tem certo e errado quando a gente vai trabalhar com energia e com material. E vocês vão acabar trazendo uma forma muito pessoal também de usar a mesa, que não precisa ser igual a minha, né? Já foram 6 áudios. Obrigado, Lu. Então, os áudios são aulas, são mini aulas, que eu falo um pouquinho de alguns códigos que já saíram, é, e é uma extensão do curso e as ativações, como elas podem ser feitas, tá? Essa mesa aqui, a gente pode usar ela de duas maneiras. Para você que já é constelador, então, sei lá, vou fazer uma constelação agora aqui para a Ju. Verdade? O que que eu preciso olhar aqui na constelação da Ju? Ei, Ju, energia de assassinos. Precisam constelar isso, hein, Ju? Acho que é a segunda vez que sai esse negócio no seu campo aí. Não é à toa que a Ju tem um facão gigante. Então, já me mostra aqui para onde eu tenho que olhar se eu vou fazer uma constelação tradicional junto com ela, tá? Olharia aí, eu vou perceber se isso aqui está no campo. Então, vamos lá, começando aqui. Eu vou perceber se essa energia aqui está no campo dos pais, está no campo dos, está no nível dos pais, né? Está no nível dos avós. Tá no nível, cadê, gente? O pêndulo não tá aparecendo aqui para vocês. Agora tá, peraí, deixa eu só chegar ele para cá. Aqui em cima a gente vai ter lá os pais, avós e bisavós, tá? Então eu quero saber se essa energia tá no nível dos bisavós, tá no nível dos avós. Tá nos três níveis, viu, Ju? Tem essa energia aí de essa força aí nos três níveis. Então, talvez se eu pendulasse aqui também, verdade? A gente precisa. Eu não vou dar aula de pêndulo para vocês, gente, né? É, é, a gente tem. Ô, Lu, nós temos um material. Coloca no grupo, sabe aquele material antigo que dá uma mini aulazinha do pêndulo? O pêndulo é autoconfiança, o pêndulo vocês precisam estar bastante hidratados para o pêndulo se manifestar. O básico do pêndulo é pêndulo, me mostre o sim, e pêndulo, me mostre o não. Então, o meu sim, ele é para frente e para trás, e o meu não, ele é de lateral. Então, eu vou fazer pergunta, eu vou colocar o pêndulo aqui em cima dos avós. Essa energia aqui que eu percebi no campo da Ju tá no nível dos avós, aí o pêndulo me mostra lá, ó, sim, sim. Tá no nível dos tataravós, o pêndulo me mostra o sim. Isso aqui do lado direito da mesa, eu tenho lá os pais, avós, bisavós. Quem tá com a versão antiga, tá avós, bisavós e tataravós. Eu poderia colocar aqui ex-avós, pentavó, tataravó. Só que assim, é importante a gente rastrear e até os níveis bisavô, tataravô, é importante a gente olhar, tá bom? É que não dá para colocar todos os botões, né? Como pode melhorar. Então, e eu tenho aqui do lado esquerdo, onde está minha mão esquerda, eu vou ter aqui, ó, hierarquia, pertencimento e equilíbrio de troca. São as três leis básicas da constelação familiar. Então, quando eu tenho um problema, eu preciso rastrear se está no nível de avô, bisavô, tataravô, porque às vezes não dá no nível de pai, mas está lá no bisavô, está lá no avô, no tataravô, posso pendular. Posso, aqui no meio da mesa, eu faço perguntas. Está no nível do tataravô? Ok, essa energia de assassinos está no campo do pai da Ju? Sim. Essa energia também tem no campo da mãe da Ju? Não. Está no campo do pai. Tá? Então aqui eu já começo a perceber qual lado eu vou trabalhar, tá? Na energia mais do campo da mãe. Pode ser, Ju, que mude. Pode ser que, por exemplo, assim, depois que eu olhar no campo do pai, abra para eu poder olhar no campo da mãe. Pode ser que hoje a gente tenha que olhar para o campo do pai. Olhei para o campo do pai,
né? Numa outra vez, então, por exemplo, assim, já aconteceu de eu fazer constelação, não dá aborto, e depois, numa outra vez, a gente abre um campo de constelação, aparece o aborto. Então, muitas vezes, assim, é o que a gente dá conta de olhar. Depende se eu falo para a Ju, e cuidado com cliente novo, com cliente que às vezes também não tenha muito consciência. Ai, tem um assassinato no meu sistema. Ai. Tem gente que é louco, gente, tem gente que é maluco. Então, assim, é, como que eu vou trazer isso para o campo? Né? A gente tem que falar, mas eu não tenho, não lembro, no meu sistema não aconteceu nada. Aborto é uma energia de assassinato, tá bom? Então, eu acho que a gente tem que mostrar para as pessoas que a gente não deveria ter vergonha disso. Isso é a história dos nossos ancestrais. A gente tem jagunço, a gente tem matador de aluguel, a gente tem. E às vezes esse tipo de energia também está muito oculta, as pessoas tinham vergonha de contar. Tipo, o marido, no meu sistema, um tio matou o cunhado, porque o cunhado judiava da irmã. Então o irmão foi lá e cometeu um assassinato. Acontece. Só que às vezes isso é muito camuflado, às vezes é num nível muito antigo que o sistema abafou. Então, sempre quando aparece uma energia aqui, anotem aí, é uma energia de exclusão. A constelação, ela vai sempre trabalhar com o nível de exclusão. O que que nós estamos excluindo do nosso sistema que está gerando uma dor, um trauma, uma escassez que rompeu com as ordens do amor? Então, para algumas pessoas, isso está consciente. Para a grande maioria, talvez não estará. Porque às vezes a própria mãe não assume que ela fez um aborto provocado, ela tem vergonha, só que a mesa vai mostrar. E aí, quando a mesa mostrar que a minha mãe, por exemplo, fez um aborto, que ela provocou um aborto, por exemplo, eu vou chegar lá na minha mãe e falar: sua vaca, você abortou meu irmão. Não, né, gente, por favor, talvez isso é só para você. É para a sua cura, é para a sua consciência. Se a sua mãe tem vergonha, se ela não dá conta de olhar, se ela tem medo de olhar, então a gente só respeita, por favor. Oi, Flavinha. A gente respeita a dor dos nossos ancestrais. Não é um papel nosso ficar ali enfiando o dedo na cara e falar: tem bastardo, pai, seu filho de quenga. Tem bastardo aqui no meu sistema. Por favor. A consciência, quem está escolhendo a consciência, que somos nós. E gente, os nossos alunos, os nossos clientes, para quem vai trabalhar como terapeuta, que a gente oriente as pessoas a não surtar e olhar com respeito para a história da nossa ancestralidade, tá bom? Vou pedir para vocês manterem os áudios desligados por conta dos barulhos internos. Então, primeira coisa, essa mesa ela requer do pêndulo, essa não é a mesa só de cristal. Não tem o pêndulo, Késia. A Lu vai colocar um videozinho para nós lá que ensina vocês. Vocês podem fazer um pêndulo com uma chave, um pêndulo com uma agulha, um barbante, uma chave. Vocês podem, inclusive, usar um colarzinho que tem um pingentezinho, vai servir como pêndulo, tá bom? O pêndulo, ele é uma extensão da nossa pineal e ele, à medida com que eu vou desenvolvendo confiança, cara, ele vai desenvolver a partir disso. Ah, meu pêndulo não funciona. Você vai ter que ter paciência de Jó, né? Não é responsabilidade minha te fazer usar pêndulo, te ensinar sobre pêndulo. Pêndulo é muito básico, mas ele vai obedecer a sua autoconfiança, porque ele é uma extensão de você. Então, pessoas que têm dificuldade de confiar no próprio taco, que energia, espaço, consciência, escolha, eu e o meu corpo podemos ser para confiar no meu taco, confiar no meu corpo, confiar no meu saber. Muitas pessoas têm medo de se conectar com a verdade. Aí o pêndulo fica parecendo um bananão, um palmolão. Já viram um palmolão? E aí o pêndulo fica lá, tipo assim, palmolão, não sabe para que lado vai e tal. E aí você firma o golpe e fala: ok, eu confio no meu taco, eu confio no meu saber. Pêndulo, me mostra o seu sim. Ó, ficou durinho agora. Como melhorar? Ficou firme. Pêndulo, me mostra o seu não. Tá bom?
Ok, então aqui a gente vai precisar do pêndulo. Então a Lu depois vai colocar esse material lá para vocês. Aí vocês vão para o YouTube. E assim, aí tem gente que faz muita confusão com o pêndulo. Vai para o básico, sim e não, e fazer pergunta, porque. Mas lá no YouTube vai ter aulas de pêndulo. Tem gente que vende curso de aula de pêndulo. Eu nunca fiz, porque eu acho que assim, sabe, para de arrumar pelo em ovo. Sim e não do pêndulo, ok? Como pode melhorar. Bom, o pêndulo sempre no meio aqui do relógio. Acho que. Deixa eu colocar o tripé, vai ficar mais fácil. Vou colocar no tripé, que aí a gente vocês conseguem ver, visualizar a mesa melhor aqui. Deixa eu tirar a mesa, a água, sem derrubar, por favor. Não tô a fim de lavar a casa hoje. Vamos ver. Isso, bem tudo molhado, parabéns. Já comprei o kit lá da menina, viu que você indicou? Ah, que legal, os bonequinhos, que legal. É, peguei Ah, logo é, a quantidade maior, porque eu sou exagerada. eu também. Eu tenho dela já 3 kits. E eu estou E, apaixonada pela constelação na água e quero desenvolver isso. é maravilhoso. Eu amo. Todos, para mim, assim, é pau para toda obra aqui em casa, esse movimento da água. Lembrem de trocar a água todos os dias, tá? Da tigelinha de vocês, porque a água, ela tá fazendo um trabalho de autolimpeza, de rememoração, tá bom? Ficou melhor assim, né, gente? Aí, agora vocês estão vendo, né? Então tá, pêndulo me mostra o seu sim, pêndulo me mostra o seu não. A gente vai começar sempre pedindo a abertura da mesa, tá bom? Eu peço a abertura da mesa, peço a abertura do campo aqui da maneira mais coerente, acendidíssima. Tem um códigozinho aqui que não faz diferença como é que vocês vão ler. Posso falar o 712, 721. Posso só visualizar o código. Posso falar 712, 721. Não, não altera. Não altera. É como se fosse aquele código que você vai abrir uma maleta, você vai abrir a mala. Então, esses números você abre o campo, combinado? É bem simples, eu não gosto de nada muito confuso. Vocês que às vezes têm uma forma, estrutura muito rígida. Quanto mais simples, mais fácil, melhor. O segredo da mala é bem isso. Ativou os códigos. Quando a gente fala de terapia vibracional, de energia vibracional, a gente pode usar a geometria sagrada, a gente está usando aqui o círculo. A gente pode usar numerologia, números, aliás, não é numerologia, os números que são códigos também quânticos do universo, tá bom? Então, existem várias maneiras da gente trabalhar com a terapia vibracional. Essa mesa, ela é terapia vibracional. A gente vai conectar com os seres estelares aqui. Kézia, da onde são esses seres? Gente, por favor, de tudo quanto é lado, é o que se requer. É muito do nosso ego ficar dando nome aos bois, se é arcturiano, se é siriano, se é pleiadiano. Eu posso perguntar, verdade? Essa mesa tem canalização, verdade, verdade, verdade? Eu gosto sempre de pedir a verdade para a gente poder. Se eu ancoro a lei da verdade, é um comando, sim ou não? A mesa vai mentir para mim? Então, verdade, 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 ancorando aqui a lei da verdade. Aí, isso que é autoconfiança. Ai, não sei não, Kézia, sai da minha aula. Como pode melhorar? Então, vamos simplificar a vida, por favor? São comandos quânticos. Eu dou o comando e a energia está aqui. Estou conectada. Ó, agora, não sei que você está aí. Estou conectada com a lei da mentira. Aí, é problema seu. Eu estou conectada com a lei da verdade. Eu acredito no que a mesa me mostra. Tá bom? E eu trabalho muito com a energia de Sirius, mas eu conecto muito com outros seres também, tá bom? Verdade. Essa mesa, ela é canalizada com a energia de Sirius? Sim. Verdade. Essa energia tem a mesa de Arcturus? Sim. Verdade. Essa energia tem a mesa dos Pleiadianos? Sim. Obrigada a todos vocês. É verdade. Essa mesa tem a energia dos seres de Lemúria? A mesa, ela acaba se tornando tudo o que a gente é. E até muitas vezes o que a gente não nem sabe que é, porque quantas frequências a gente ancora que a gente não sabe. Então, através da constelação, eu vou ter que colocar
da constelação tradicional, eu vou ter que colocar lá o bonequinho, o pai, a mãe, o divino, aquilo tudo que você já está acostumado. Fazer os movimentos para ir se dissipando a energia. Aqui a mesa vai dissipar a energia com facilidade, alegria e glória. A gente só precisa perceber, às vezes, o número de sessões. Então, por exemplo, eu vou trabalhar aqui a energia de assassinos no campo da Ju, que foi o que a gente começou a olhar aqui hoje. Eu posso, inclusive, perguntar: verdade, verdade? Uma sessão é suficiente? Sempre a pergunta vocês fazem no meio da mesa, que é onde está a abertura do campo. Então, verdade, uma sessão é suficiente para poder limpar aqui o campo da Ju? Sim. Gente, é tão fácil, é tão simples, é que a gente, às vezes, o nosso mental psicodélico, psicopata, psicodramático, que fica, às vezes, não é possível que não é tão fácil, que não seja tão fácil. Né? Vai limpar. Só que aí eu confio no trabalho que a mesa está fazendo. Esse trem tem que funcionar primeiro para vocês, para depois vocês terem autoridade de vender isso para as outras pessoas, para quem for trabalhar com isso. Sou obrigada a trabalhar com outras pessoas? Não, eu já estou quase desistindo. Eu já estou chegando no meu limite assim de aposentadoria. Então, assim, é o tempo que for Pode, divertido para você. pode, Pode ir, POC, pode, né? pode. Tô a fim de tirar um ano sabático, ir para a Índia, ir para Salvador, ficar lá, só Vou na para a Índia energia dos com você. baianos. Vou para a Índia com você. Vamos, amiga. De vez em quando a gente precisa de férias. Eu vou tirar um mês de férias agora em dezembro, e aí eu tô precisando bastante descansar. Cansa, né, gente? Cansa. Todo trabalho tem o seu ônus e o seu bônus, e aí a gente tem que aprender a descansar e não a desistir, né? Mas assim como um trabalho de um padeiro, do médico. O problema, às vezes, do autônomo é que a gente não para, né? Tem mais autônomos aqui, e aí, se a gente realmente não para descansar, chega uma hora que a gente entra numa estafa, numa ressaca de energia, e é isso. Às vezes a gente está de ressaca aqui de tanta energia, e precisa dar uma pausa e descansar. Então, descansar não é desistir, pois é, isso mesmo. Só que se a gente não descansa, a gente vai para um nível, às vezes, de estresse tão grande que aí realmente a gente acaba destruindo o nosso negócio por falta de permissão do descanso. Descansar também é espiritual, tá bom? E eu vou descansar agora em dezembro, se Deus quiser. E ele quer, o Raulzinho tá chegando. As minhas férias já estão marcadas, de 15 de dezembro a 15 de janeiro. Aí a gente vai ter aula, pessoal do Passe Livre, vamos ter aula até dia 15 de dezembro, aí vamos fazer um intensivão. Teremos áudios nesse período, porque a gente tem aí virada do ano, eu gosto de trabalhar essa energia, mas de uma forma bem leve, tá? E depois, na segunda quinzena de janeiro, a gente tem aula também, tá bom? Então, gente, pedir a abertura do campo, conectando com os códigos estelares, conectando com os anticorpos da constelação, tá vendo lá na mesa? Então, eu começo aqui, abertura do campo, códigos estelares, anticorpos das constelações, anticorpos ancestrais, anticorpos para portais e anticorpos de liberação do... Opa, desculpa, não é anticorpos não, liberação do campo. Ativei esses códigos aqui, a mesa está aberta. E agora a gente vai começar a trabalhar. Ficou claro? Pêndulo girando para o sentido horário, para ativar a mesa e para limpar. Tá? É assim que eu trabalho com o pêndulo. No sentido horário, ele ativa. Quanto tempo ele ativa? Você tem que sentir 30 segundos, 10 segundos, um segundo. Vai depender do tanto de energia que você está sendo, que você é. Da velocidade de energia que você também acessa muitas vezes. Não, eu tô com a antiga, eu não imprimi a nova ainda não. Mas assim, o que que mudou daquela versão que vocês já imprimiram? Aonde está a voz? Aonde está tataravós virou paz? A abertura do campo, a gente vai ter atualização do DNA. E só isso que mudou, tá bom? Que vai ser um código para poder fechar o campo no final, tá? Pode ser que tenha outras alterações? Pode. Por isso que eu falei para vocês, a melhor maneira, gente, imprime no papel fotográfico, coloca numa pastinha L,
Vocês vão pagar o quê? 3, 5 reais na folha de papel fotográfico, vão pagar mais 2, 3, 5 reais, não sei, vai depender da gráfica, aqui no Guarujá, né? Então, conforme a gente vai ativando as mesas, a gente vai percebendo a mudança que precisa acontecer para poder facilitar. Lembra que a gente está trabalhando com energia, então a energia muda o tempo inteiro. Então, se tiver 15 atualizações, vocês têm que achar bom, não tem que achar ruim por conta de 5 reais. Tem que achar bom, porque a mesa vai ficar mais eficiente, mais poderosa. Tá? Quer mandar plastificar? Pode. Tem mesas que eu tenho 5 versões dela. A mesa nova cancela a mesa anterior? Não, quando tem uma atualização da mesa, a mesa antiga ela deixa de funcionar? Claro que não, os códigos estão valendo. Talvez a gente só tenha mais performance no formato novo. Ou não. Se você pegar, por exemplo, os cursos de Axis, o Axis tirou o BKMax do... BKMax não, tirou uma ferramenta que eu adoro, os Jails, né? E os materiais mais antigos, têm mais informações. Os materiais mais novos, eles estão vindo mais simples. Então, vai do facilitador, mas eu gosto de ter todos os materiais, né? Tanto a versão antiga quanto a versão nova, porque às vezes ancora energia diferente. Então, vamos lá, de novo, a abertura da mesa. Vocês podem estar trabalhando junto aí. Peço aqui que seja ativada a abertura da mesa da maneira mais coerente e acendidíssima. Esse é um comando básico. Eu peço que a mesa seja, pode ser Elma, pode ser desse jeitinho aí também, com a mãozinha aí. Eu vi que você tentou com o japamala, tenta lá que pode ser, aliás, pode ser não, vai funcionar. Tá bom? Então, peço a abertura da mesa da maneira mais coerente e acendidíssima. Se quiser, às vezes, pegar um pingentezinho, um colarzinho para ir testando, ó. Ativando, então, códigos estelares, chamando os nossos consteladores estelares, né? Vamos ser constelado hoje por arcturiano, até babei. Para arcturiano, para um pleiadiano, que delícia. Ativando aqui os anticorpos para a constelação. O anticorpo, ele é uma energia que ele me defende, ele me protege, ele me ancora, ele traz o que se requer. Então, assim, ele vai trazer para mim todas as habilidades de um constelador, todas as aptidões, habilidades, proteção. Essa energia, ela é muito multidimensional, assim. Então, o anticorpo, ele me deixa imune, ele me protege, ele me traz ali o que se requer. Não tem vacina que é para proteger e não tem injeção que você toma ali para poder trazer informação e energia. Então, anticorpos para as constelações, isso aqui eu ancoro para mim e eu ancoro também para o meu cliente. Então, eu preciso dar o comando para ancorar para mim, para o grupo, para o cliente? Não, a mesa ela tem uma inteligência subatômica. Enquanto vocês estão indo, ela já foi, já voltou 50 vezes. Então, relaxa. Ativei aqui anticorpos das constelações. Anticorpos para os ancestrais, por quê? Todo mundo tem um ancestral peçonhento, um ancestral espírito de porco, um ancestral que às vezes gosta da confusão, um ancestral de escorpião vingativo. Eu não vou liberar esse campo para poder prosperar. Vocês vão pagar a minha dor. Tem ancestral que é assim, gente, vingativo. Eu estou assistindo uma novelinha no Globoplay, chama Ecai. Ai, tô apaixonada no Miran. Mas, gente, chama Amor e Vingança. Nossa Senhora, que véia braba, gente. Tem uma mulher lá, e eu gosto de assistir porque nível de maldade, cara. Tem gente que tem um nível de maldade ali, de vingança escorpianino ali. Tem gente, quem é escorpião com ascendente escorpião, né? Deus me livre e guarde. Você, Flavinha, é possível. Você não tem cara disso. Eu tava com as minhas amigas esse final de semana, a gente foi passear, aí elas abriram o porta-mala, tem lá o meu livrinho da igreja, né? Elas olharam para mim e falaram, você é disfarce? Eu falei, suas bruxas má, suas bruxas má, suas escrotas. Ela falou, onde você vai com essa bíbliazinha aí debaixo do braço, é disfarce? Eu falei, não, gente, tem uma parte minha que vai rezar quase todos os dias, me deixa. Elas perguntaram se era disfarce. A Flavinha disfarça bem, né, gente? Essa cara de boazinha aí. Então, vamos lá. Abertura da mesa, ativando códigos estelares, ativa anticorpos para constelação, anticorpos ancestrais, anticorpos para portais. E já vamos pedindo a liberação do campo. Para nós,
Nós, terapeutas, a gente pode fazer assim, ó, liberação do campo. Então, eu peço que seja liberada agora todas as maldições ancestrais. Aí você vai deixar o pêndulo rodar. Lembra que ele tá limpando? Às vezes, gente, se deixar, você fica 1 hora aqui com essa energia. Como a gente não tem esse tempo aqui para a aula não ficar muito comprida, eu vou lá pedir maldições ancestrais, desconexão de outras dimensões, inclusão dos excluídos, liberação aqui de toda essa energia dos bastardos, primeiro amor, abortos, e aqui eu dou uma volta na mesa e vou ativando todas as energias. Liberação dos abortos provocados no nosso sistema, liberação dessa energia da densidade, dos abortos espontâneos. Tudo isso aqui se torna um obsessor no nosso campo. Um irmão que não é incluído, um aborto que não é visto. E por quê? Porque eles são ruins e perversos? Não, porque eles estão brigando pelo lugar deles. Tá bom? Então, abortos espontâneos, toda energia de abuso, toda a dor das adoções, toda a energia, densidade do campo de mortes prematuras, todas as doenças sistêmicas, toda a energia de assassinos e de assassinatos é diferente, toda a energia de prostituição. Sabe um código que eu tenho percebido que está faltando aqui? É que a gente pode olhar, por exemplo, assim, nos assassinos, vamos perceber a energia de suicidas. Porque se eu for ficar também trazendo tudo, a mesa ela é uma sugestão de protocolos, mas tem sistema que é tão criativo, né? Eu poderia colocar aqui incesto, né? Então, assim, tem muita coisa que. E aí eu posso perguntar: verdade, tem energia de suicídio? Estou conectado com o campo da Ju. Tem energia de suicídio no campo da Ju? Tem também. Tá? Então eu posso trabalhar essa energia aqui, porque o suicida, ele é um assassino. Alguém que tira a própria vida é um assassino de si mesmo, tá bom? Então anotem aí para vocês terem clareza sobre isso. Quando de repente bater aqui no campo do assassino, eu posso perguntar aqui, tem uma energia de suicídio aqui? Então eu peço que toda essa energia de assassino e de suicídio seja dissipada do nosso campo agora, da maneira mais coerente, acendidíssimo. Todos os assassinatos, toda a energia de pessoas que foram assassinadas no nosso sistema, eu peço que seja dissipado da maneira mais coerente, assim diz. Mas eu posso pedir o quê? A liberação do campo, posso pedir que essa energia seja destruída, descriada, dissipada, liberada. Ah lá, Ju. Ah lá, a Ju já tentou tirar a própria vida. Então, ela é a própria assassina ali do sistema, né? Mas quem nunca que atira a primeira pedra? Eu acho que eu comecei a tentar me matar, gente, é sério isso. Eu devia ter uns 7 anos. Eu ficava assim, sabe quando você traz aquela energia para ver se eu explodia? Olha que louca. Mas é porque era pesado, era difícil ficar na vida. Então, ó, a energia de assassinatos, a energia de prostituição, toda a energia oculta. Energia oculta são mentiras, aquilo que está escondido, aquilo que não pode ser revelado. Às vezes, é, a gente não vai ter clareza do que tem aqui, porque é oculto e é sagrado para o sistema, não pode ser revelado. E aí, o que que a gente faz? Abaixa a cabeça, reverencia. Porque às vezes ainda está oculto porque você não tem clareza, ou melhor, você não tem maturidade energética para poder ter essa informação. De repente, por exemplo, poxa, será que foi meu pai que matou minha mãe? Será, às vezes entendeu? Então assim, às vezes a pessoa ela não consegue ver essa informação. Ela ainda não tem essa estrutura física, emocional e espiritual para poder ter um pai assassino ou uma mãe assassina. E acontece, gente, acontece mesmo. Combinado? A energia de traição, de divórcio, vocês não têm noção quanto é pesado para um sistema um divórcio. É muito pesado. Por isso que a gente tem que pensar 1000 vezes antes de casar.
com flor de alecrim dourado antes de engravidar. Eu fiz um trabalho de uma constelação essa semana que foi bem importante, porque assim, vamos lá, vamos olhar um pouquinho para as prostitutas do nosso sistema. Todo o sistema tem. O cara vai lá numa casa de entretenimento adulto, ele está pagando para ter sexo. Tem alguma coisa de errado nisso? E a outra pessoa que está lá do outro lado, ela precisa do dinheiro. Então, ela está dando o corpo dela, um tempo do corpo dela em troca do dinheiro. De quem é a responsabilidade de não engravidar? De quem é a responsabilidade de não engravidar? É da mulher ou é do homem? Quem tem útero? Quem menstrua? Quem conhece o próprio corpo? Então, a responsabilidade de engravidar é nossa. Ai, mas eu não fiz sexo sozinho, só que assim, o homem não pode engravidar. Então, eu vejo mulheres que falam assim: eu não engravidei sozinho, o outro estava lá junto comigo, mas de quem é a responsabilidade de engravidar? É nossa, é nossa. Então, é a gente que tem que tomar o remédio, é a gente que tem que usar a camisinha, é a gente que vai ter que tomar a pílula no dia seguinte, é uma responsabilidade nossa, porque o útero é meu. Eu não posso dar para o outro a responsabilidade de não me fazer engravidar. O sexo foi feito para ter filhos também. Namoros foram feitos para acabar. Só que nós temos aqui dentro da nossa história muitas prostitutas que engravidaram. E aí é óbvio que o cara não quer casar com a prostituta, não tem amor, ele só estava lá procurando sexo. Só que quando isso gera um filho, isso gera, interessante ponto de vista, uma carga de energia e de densidade. Que aí muitas mulheres vão falar, a culpa foi um trabalho de prosperidade que eu estava fazendo com a aluna, e aí na primeira semana, na primeira sessão, veio as prostitutas, que ela precisava incluir, enxergar, e numa segunda constelação veio os pais dessas crianças, que não tiveram, interessante ponto de vista, não tiveram culpa, eles pagaram, tinha equilíbrio de troca. Agora, se elas engravidaram, se geraram um fruto, geram expectativa, gerou uma vida, ok, se puder, de alguma forma, isso ser construído de uma forma amorosa, mas quem é que quer construir algo, às vezes, de uma forma amorosa, com uma pessoa que às vezes não tem nada a ver com ela? Só que aquela energia está ali, e essa energia precisa ser vista com amor. Mas a gente precisa sair do vitimismo. Então, muitas mulheres vão ficar com raiva dos homens que engravidaram as prostitutas, mas ele pagou. Agora, quando é abuso, é diferente, né? Agora, se teve a energia de troca ali do dinheiro, não é uma responsabilidade só do homem. Ele tem responsabilidade? Óbvio que ele tem, porque ele também poderia, verdades que doem, justamente. Ele poderia, ele deveria ter usado camisinha também. Ah, mas a camisinha estourou. Ah, mas eu tomei pílula do dia seguinte e a gravidez seguiu. A gravidez do Raul. Então, quando é para ser, meus amor, é para ser, não tem jeito, tá bom? Então, a gente precisa olhar para esse campo como adultas. É igual, por exemplo, a amante. Engravidou a amante. Gente, esse cara dificilmente ele vai largar a esposa. A gente vê isso quantas mil vezes. E não é nem porque ele não ame a amante, é porque existe um contrato. Um contrato na igreja, um contrato, e o divórcio, sim, ele é pesado para o sistema. Então, por que que eu estou me relacionando com um cara casado? Eu acho que essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Engravidar de um cara que já tem um compromisso. Por que que eu vou gerar essa dor para o meu sistema? É isso que eu gostaria que a gente começasse a pensar daqui para frente. Eu já tive relacionamento com homem casado. Eu tinha 27 anos, eu tenho 45, que eu sou terapeuta, eu tenho 12, né? Então, 11, 12 anos. Então, é sobre isso, tá bom? Então, e talvez é por padrão. Eu já fiz uma constelação que a avó era amante, a bisavó era amante, a mãe era amante, a filha também era amante. É um padrão? Por que que eu fico criando tudo isso na minha vida? Geralmente, amantes têm muito a ver com abortos. A gente vai ter 4 aulas, agora em novembro e dezembro, não sei se a gente vai fazer as 4 em novembro, mas fiquem no grupo de constelação que vocês ganharam de bônus de novembro, porque a gente vai trazer mais informações sobre as ordens do amor e da ajuda, para vocês terem
um pouco mais de noção da onde a gente vai olhar aqui. Mas muito da questão do amante, da trilogia, porque o amante e a esposa também têm responsabilidade nisso. Porque a gente só procura um parceiro quando a gente não tem em casa, né, aquilo que a gente, uma mulher. A gente tem uma filha ou a gente tem uma mãe, aí o marido vai procurar um amante. Ou vice-versa. A gente tem um filho ou a gente tem um pai, aí a gente vai procurar um amante. Mulheres também traem, tá bom? Como pode melhorar? E então tem muito a ver com a energia de bastardos e de irmãos, de abortos, de bastardos. E tem no campo de todo mundo ali. Esse cara aqui, por exemplo, que eu fui amante dele um tempo, ele não tinha contato com as três filhas. O quanto eu representava uma das filhas, né? Então, a mulher dele tinha feito, acho que 3 abortos. O quanto eu representava um aborto para ela, né? E eu, sei lá, o que que eu estava buscando nesses dois, um pai e uma mãe. Um vô, uma avó, porque ele era bem mais velho. Eu tinha 27, ele tinha 58. Então, eu estava buscando ali um vô e uma avó. Que eles tinham quase 60, eu tinha 27 anos, né? Tudo que essa energia aí representa, vamos destruir, descriar, desliberar. Tudo que levantou aí em vocês. Então, eu posso dar esse comando. Tudo que essa energia aí representa, eu destruo, descrio. Vamos destruir, descriar, dissipar e liberar. Eu posso usar também aqui, ó. Corpo solta, corpo libera. Ah lá, fui amante 24 anos. E agora você tem consciência, né? Desse lugar aí, o que que você estava buscando no outro, o que que o outro estava projetando em você também. Por isso que é tão difícil largar, por isso que é tão difícil. Aí você fala, ah, era o amor da minha vida. Não, era meu avô. Não quero me separar do meu vovô. E minha mãe era terrível, minha mãe terrível, né? Você não tá procurando nenhum pai desse homem, você tá procurando um avô. Eu falava, pior que é, mãe. Aliás, o meu avô era o arquétipo de pai. Olha o emaranhado. Quem foi meu pai? Meu avô. Quem foi minha mãe? Minha avó. Alguém aí tem esse emaranhado aí também? O vovô e a vovó fazendo papel de pai e mãe? Cuidado, né? Porque os meus pais se posicionaram como meus irmãos, não como meus pais. Até hoje, eles são, interessante ponto de vista, infantilizados, né? Hoje dá o que fazer para eu poder ficar menor do que eles, né? Agora você imagina, eu tenho pais infantis, totalmente infantis. E qual que é meu trabalho aqui? Ficar menor do que eles. Diante deles, eu tenho que ser menor para que eu fique grande diante da minha vida. Agora, então, às vezes eu falo, eu penso que assim, eu crio um monte de babaquice, assim, tipo assim, para falar, mãe, eu sou menor do que você. Né? Pai, eu sou menor do que você, né? Precisamos disso? Não, mas eu tenho que me sentir menor. E aí eu fico pensando assim, para eu não me emaranhar, o quanto menor eu tenho que ser aqui diante do meu pai e da minha mãe? Porque a idade mental do meu pai e da minha mãe até hoje, acho que é 18, 19, eu tenho que ser um fetal ainda, né? Então, ó, liberando energia de roubos, roubou alguém, fazendas, golpes, negócios mal feitos, roubou, roubos mesmo, né? Identificação, estou identificado com o irmão que morreu, estou identificado com o bebê da minha avó que não nasceu, pode ser que acontece. E imigração. Meu interessante ponto de vista, ativar tudo isso aqui para um cliente de uma vez só é muita catarse. Nós precisamos dar conta. Então, eu ativei aqui a mesa inteira, porque a gente está num grupo e a gente precisa criar tônus energético e físico e emocional e espiritual, tá? Então, posso pedir para que seja dissipado tudo isso aqui no meu campo também. Aqui, de repente, entrariam os cristais. Poderia colocar um cristal em cada tópico aqui e deixa a mesa ativado para mim. Pode ser que dê catarse. O que que é catarse? Dá uma dor de barriga, uma vontade de vomitar, uma tontura, porque a gente está trabalhando tudo isso junto e misturado. É muita informação. E aí eu posso também ir trabalhando devagar. Ok, para mim hoje,
O que a mesa está me mostrando hoje aqui para mim? O que eu preciso trabalhar aqui no meu campo hoje? Abortos espontâneos para o meu campo hoje, tá bom? E aí, o que eu vou fazer? Ok, eu peço que a mesa libere toda a energia, toda a inconsciência, toda a anti-inconsciência sobre os abortos espontâneos. Posso ver aqui, verdade, eu tive abortos espontâneos? Ó, eu já sabia que eu tinha tido, né? O Raul era 2. Aí quem achou que nunca foi mãe, pergunta aí, ó. Quem achou que nunca engravidou? Eu tive abortos espontâneos? Tive. Eu acho muito difícil a gente não ter um aborto espontâneo. Porque cada espermatozoide é um bebê. Acho muito difícil alguém nunca ter engravidado na vida. Então, eu vou pedir para que toda essa energia seja destruída, descriada, dissipada, liberada, revogada, cancelada, anulada, reincindida e denunciada. E eu acolho no meu coração esses abortos espontâneos que eu já tive nessa vida ou em qualquer outra vida, realidade, tempo, espaço e dimensão. Eu acolho todos os meus filhos no meu coração. Posso aqui perguntar, foi um verdade, verdade um, aborto? Verdade 2? Verdade, verdade 3? Eita, pega. Quando tem aquele relógiozinho, vou pegar aqui o Conexão Entidades, né? Que a gente vai trabalhar Conexão Entidades esse mês, já tá as mesas desse mês aqui. Tem os números ali, né? Eu posso pendular aqui, ó, verdade. Quantos abortos espontâneos eu tive? Ó, ela me mostra 3, tá? Verdade, verdade. Quantos abortos espontâneos eu tive? Eu acolho essa energia. E pode ser que, por exemplo, assim, ó, a memória que o meu corpo está me trazendo, desses 3, ok, quantos são dessa vida? 1, ok. Quantos são dessa vida? A gente, com o tempo, a gente vai aprendendo a protocolar essas sessões, fazer as perguntas que se requerem, tá? Porque a gente encarna com memórias também, tá bom? Fiquei tontinha aqui agora. Então, pessoal, ok. Conectei com a energia de aborto espontâneo, peço para que a mesa libere tudo isso da maneira mais coerente, acendidíssima. Liberei essa energia, senti que liberou, o pêndulo ele vai parando de rodar, ele limpou a energia de abortos espontâneos do meu campo. A tendência sempre do pêndulo é fazer sentido anti-horário. Ficou claro? Se você parar, deixa o pêndulo girar para o sentido horário. Depois o pêndulo vai fazer sentido anti-horário, que ele vai energizar, ele vai tampar aquele buraco, ele vai trazer amor incondicional, ele vai trazer leveza. Aí deixa a mesa energizar, de trazer outras consciências. Geralmente o pêndulo no sentido anti-horário, ele energiza com amor incondicional. Incondicional, tá bom? Acabou, energizou, o que que a gente vai fazer? Qual o próximo passo aqui? Posso encerrar a sessão? Posso também, mas fica a dica para vocês. A gente do lado esquerdo aqui, a gente tem hierarquia, pertencimento e equilíbrio de troca. Coloco o pêndulo em cima e eu peço que as ordens do amor, eu peço que eu seja ajustado aqui com hierarquia, com pertencimento e equilíbrio de troca do meu sistema. Eu peço para que eu entre em equilíbrio, em ressonância com as leis do amor. Posso pedir isso aqui. Posso também aqui, ou eu posso perguntar, a verdade, eu estou em ordem com a hierarquia? Sim. Qual o áudio, gente? De acordo com os valores do capital. Lili, seu áudio, por favor.
do produto aqui, que eu tinha visto separadamente os valores, Lili, que aí você já vai postando, né? Para quando a caixa chegar, você já vende, quando a caixa chegar, você só entrega para o cliente. Então, eu posso perguntar aqui, isso aqui é importante a gente saber, verdade? Eu estou em equilíbrio com a hierarquia do meu sistema? Sim. Verdade? Eu estou em equilíbrio com o pertencer? Sim. Verdade? Eu tenho equilíbrio de troca com o meu sistema? Sim. Também depois desse faxinão aqui, a gente entrou em equilíbrio com tudo, né? Como pode melhorar? Pode ser que amanhã a gente desequilibra, tá? Porque cada dia é um dia diferente, tá bom? E aí depois, ok, me ajustei, me alinhei aqui com hierarquia, pertencimento e equilíbrio de troca. E aqui, ó, eu tenho outros códigos aqui embaixo. Eu posso pedir aqui, ó, peço que a herança do meu sistema seja ajustado da maneira mais coerente, ascendidíssima. Aqui eu também posso deixar cristais, tá? Eu peço que o ajuste da frequência do meu sistema seja ajustado agora da maneira mais coerente, ascendidíssima. Peço a ancoragem do meu sistema masculino da maneira mais coerente, ascendidíssima, ajustando 50%. 50% da nossa energia é ancorada pelo campo do pai. E peço a ancoragem de 50% do campo da mãe. Peço esse equilíbrio desse masculino e feminino. Peço aqui, gente, a ancoragem da nossa pátria. A conexão com a pátria, para quem não sabe, é a reconexão com a mãe, tá? Amar a nossa pátria, respeitar a nossa pátria, honrar a nossa pátria, ter orgulho. Quanto mais eu tenho orgulho da minha pátria amada, da minha terra, do meu estado, da minha cidade, mais eu curo o meu relacionamento com a minha mãe também. Então, às vezes, o desequilíbrio da nossa mãe, ela é muito mostrada com a nossa pátria. Então, eu amo meu país. Para quem mora fora, quem vem primeiro? O Brasil. Vocês podem morar onde vocês quiserem, mas quem vem primeiro? Quem tem mais força? O seu país, o seu estado, o seu Brasil. Então, aqui eu peço a ancoragem da minha pátria da maneira mais coerente, assim disse. Eu peço as bênçãos da minha pátria para que eu possa morar em outro país, para que eu possa morar em outro estado, para que eu possa morar em outra cidade. Então, eu sou mato-grossense e moro em São Paulo, no estado de São Paulo. Peço que o Mato Grosso me abençoe. Eu amo colocar nas constelações na água um representante do Mato Grosso. Vocês não têm noção como muda o campo. Muda demais. É gostoso. Aumenta as bênçãos, tá bom? Da nossa terra. Eu posso ser abençoado aqui pela os meus ancestrais e pela minha pátria, pelo meu estado, pela minha cidade, tá bom? Peço a ancoragem do divino, porque tem gente que tem sistemas com muita vingança, sistemas com muita raiva, sistemas com muito álcool, com muita bebida, com muita droga, falta divino. Então eu firmo aqui o divino dentro de mim. Firmo o divino aqui no meu sistema. O divino está aqui, pronto, acabou. É uma ordem. Quanto mais a gente ancora o divino, menos desafios e problemas a gente tem, mais em ordem a gente fica. A constelação, interessante ponto de vista, o Bert, assim, como que ele criou essa ordem? Ele foi constelando, 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 constelando. É a cidade que você nasceu que manda. É o que você nasceu, tá bom? Onde você nasceu, a sua terra que você nasceu. Essa é a sua verdadeira pátria. Então, e ele foi fazendo essas constelações e ele foi percebendo o que que acontecia com quem tinha aborto, o que que acontecia em sistema que tinha suicídio, o que que acontecia em sistema que não respeitava, que excluía o pai. Até dei o exemplo na aula de ontem, né? Essa semana a Flavinha perdeu a nora dela, 21 anos. E a gente fez uma constelação para poder ajustar esse movimento da nora, porque a nora é a primeira, interessante ponto de vista, alguém que vai ficar marcado para sempre no sistema da Flávia e na vida do filho da Flávia.
né? Então, a gente precisou olhar para isso e ajustar essa energia. Então, a primeira pergunta que eu fiz para a Flavinha, como é que era o relacionamento dela com o pai? E ela falou, Kézia, todos os problemas possíveis com o pai. Então, a gente sabe que é a força do pai que sustenta a gente na vida. Por isso que eu preciso me conectar com o pai, com o sistema do meu pai. Não importa quem meu pai foi, se ele foi um assassino, um jagunço, um serial killer, um psicopata, um pedófilo, porque às vezes sim, eles adoecem. É muito fácil a gente adoecer nessa realidade, sim ou não? Vocês estão 100% saudável? Eu não tô, né? Como pode melhorar? Então, gente, é muito fácil a gente adoecer. É muito fácil, né? Então, eu não julgo o porquê que os meus pais fizeram isso ou fizeram aquilo. Não é fácil para ninguém estar aqui nessa vida, nessa encarnação, e também não precisa ser tão difícil, não é verdade? Então, na medida com que a gente vai ancorando o divino, a gente faz essa ancoragem do divino, de olhar para a vida, aceitar os desafios, dizer sim para o nosso destino, dizer sim para o destino dos outros. E constelação é tão legal, a constelação do filho da Flavinha, já tem uma outra pessoa que vai chegar no campo. Só que assim, o lugar daquela moça, da Bia, né? É Bia, Flavinha? Da Bia, sempre vai existir. A Bia sempre vai estar ali. A Bia foi um marco. Detalhe, uma coisa que eu falei para Flavinha que é importante a gente saber. A minha mãe, interessante ponto de vista, tá bom, Rê, a minha mãe, interessante ponto de vista, tinha que morrer. Não morreu, ela é imorrível. Eu comprei o ponto de vista que eu ia morrer no lugar da minha mãe. Graças a Deus, estou vivinha da silva.com.br. O que que acontece? Eu vou me associar com alguém que vai morrer por mim. E a Flavinha já passou, o sistema dela já passou por uns perrengues muito fodidos. Então, assim, o quanto o sistema dela se associou com o sistema da Bia, e a Bia, é óbvio que a Bia não morre para poder livrar a Flavinha dos karmas, dos problemas dela, não é isso. Eles não estão morrendo por nós, mas tinha algo dentro do sistema da Bia que fez com que a Bia fizesse essa escolha, que ela desencarnasse, e traz um alívio para nossa alma. Quando a Bia vai embora, a Flavinha, em algum lugar, o corpo dela fala obrigado. Obrigado, porque não foi eu e nem precisa ser meus filhos. E a alma dela entra em paz. É louco isso, né? Então, às vezes, a gente se associa com um marido que tem uma depressão fodida, uma anorexia, algo que tipo assim, sabe? E de fato, sim, entrou em equilíbrio, porque a Flavinha está sentindo essa dor e essa perda. Ela está sentindo a dor e a perda do filho dela. Não é fácil ver o filho dela passar por tudo isso. Então, ela perdeu um membro da família dela. A Bia, nesse momento, representou e vai representar para sempre algo do sistema dela. É como se a Flavinha tivesse perdido um filho também. E a Bia fica como um filho dentro desse sistema, né? Deu para entender mais ou menos? Eu sei que às vezes parece um pouco confuso, mas a gente acaba procurando pessoas que vão, às vezes, executar. Então, por exemplo, alguém naquele sistema tinha que morrer. O meu sistema, vamos lá. Eu tenho um tio que matou o cunhado. Esse tio era tio biológico, primo do meu pai. Ele mata o cunhado. Quer dizer, o sistema da mulher não era do meu sistema sanguíneo, tá? Mas esse tio mata esse cunhado, o irmão da mulher. Deu para entender? Alguém naquele sistema tinha que morrer, alguém daquele sistema, daquela mulher, dessa tia, né, não é de sangue, tinha que morrer. Se associou com alguém dentro do meu sistema que tinha força para poder matar. Ele procurou alguém, o sistema procurou alguém que ia colocar aquele outro sistema em equilíbrio de troca. Olha que loucura. Só que desequilíbrio meu, né? Aí acabou desequilibrando o meu, né? Então, assim, por que que entra em desequilíbrio? Se eu mato alguém do sistema da Flavinha, eu tenho que perder alguém do meu sistema para poder entrar em equilíbrio. Só que aí, para não ser um outro assassinato, perco no acidente, perco a morte prematura.
Quem paga o preço são os mais fracos, os mais jovens, os abortos, pode ser abortos prematuros, as crianças, né? Então, o quanto eu fiz um movimento essa semana de um cara que ele entrou, ele está processando um tio. Não pode, gente. Não, a gente não deveria processar os nossos ancestrais. Quando eu processo um ancestral meu, eu corto a raiz da árvore, eu tô arrogante, eu me arrogo aqui, né? E aí cortei a raiz, e ele processou esse tio em nome, as irmãs processaram o irmão, e ele entrou no meio do processo. E eu falei, sai desse lugar porque é perigoso. Aí na hora eu falei, ou você perdeu um filho, ou você vai perder um filho. Ele quer, eu falei, eu já perdi. A minha esposa engravidou, acho que com 5 meses perdeu o bebê. Tá vendo? Eu falei, então é perigoso, dá um passo para trás desse lugar. Essa confusão não é sua. Se a sua mãe e suas tias quiserem processar o irmão, problema delas. E coitada da caçula. E aí na hora ele me trouxe a consciência, a caçula, que está processando o irmão, sei lá, não sei se ele é o mais velho ou se ele é o segundo, esse irmão, que as irmãs estão processando. Quem vem primeiro tem mais força. A caçula tá lá, toda endemonizada, toda problemática, cheia de doença. O filho com problema com droga. Aí, com o tempo, vocês vão entender por quê. Hierarquia. Hierarquia. Tanto que a constelação hoje chega no Tribunal de Justiça, nas nossas leis, a gente tem aí 1.000 advogados e juízes tentando mudar a lei, porque geralmente os processos de pensão, quem processa é o filho. Gente, e eu vou te falar, é decretar o filho a fracasso. Mãe que processa o pai. Então, o que que eles estão tentando fazer hoje? O processo vai no nome da Késia. Eu, Késia, processo o Gabriel, pai do Raul, por exemplo, tá? Gente, eu nunca pedi pensão pro Gabriel. O que que você pode dar? Aliás, eu nem queria que ele desse, mas aí ele deu. Mas é justo que ele dê. Mas assim, o quanto que ele pode dar? É para esse lugar que a gente precisa ir. Ah, mas ele tem responsabilidade tanto quanto eu. Sim, só que o que que ele pode dar? Cuidado para você não se tornar uma abusadora, querendo que às vezes ele dê demais. Kézia, mas o cara, eu conheço, por exemplo, uma amiga minha, que o pai mente, que não ganha tudo aquilo, tal. O que que está acontecendo com o pai agora? Está quebrando. Porque imagina só você ridicar para um filho, ele vai pagar. O pai que ridica, que rouba do próprio filho, ele vai pagar. Não é que ele está roubando do filho, ele dá o quanto ele quer dar. Mas entende que o dinheiro ele serve à vida, ele é para servir os filhos? E quando um pai se nega a contribuir, eu posso pedir a ajuda dos avós, posso pedir a ajuda dos tios. E se a ajuda não pode vir de forma financeira, que essa ajuda venha de forma física. Você pode buscar na escola, nós deveríamos dar acesso para os nossos filhos ao campo do pai, tá bom? É super importante esse movimento. Homem aprende a ser homem no campo do pai. Não tem outro jeito, desculpa, não tem outro jeito. O que mais, gente? Então, ancorei aqui o divino, e esses sistemas que já tem toda essa confusão, o pai que não assume, essa guerra toda no sistema, gente, é por conta disso, né? É isso, Lu. Eles têm que contribuir de alguma maneira, é importante que eles contribuam. Agora, eu querer botar o valor nisso, isso não é, às vezes eu não acho isso certo, né? Ah, mas ele tem condição de pagar, mas aí vai da consciência dele. Vai da consciência dele. Ah, mas não tem consciência, o problema é seu que deu para esse cara. Aí o problema é seu que se alinhou com esse tipo de energia. Vamos assumir a responsabilidade? Por favor? Então, ancorando a vida, ancorando a energia dos pais biológicos, para quem vem de um sistema de adoção, no caso, esse código é quando eu estou trabalhando com um sistema que tem adoção, e o último código aqui, ancoragem da ordem. Tá bom? Posso deixar, por exemplo, a mesa montada, né? Coloco aqui um código, um cristal na abertura. Ok, fiz a sessão, agora eu quero deixar a mesa montada. Coloco os cristais aqui nos códigos.
E deixa a mesa montada aqui durante o dia, durante 1 hora, 2 horas, 3 horas, aí você sente. E ela vai continuar terminando de ajustar. A constelação na água mesmo, geralmente eu deixo a mesa montada mais um pouquinho para a água limpar, tá? Posso acender um incenso, posso colocar um copo de água aqui. Pode tudo, gente. Quanto mais elemental trabalhando aqui, melhor, ó. Pronto, vou deixar a mesa aqui trabalhando tudo isso. No meu caso aqui, para mim veio a energia do abortos espontâneos. Deixa um código lá. Deixa um cristal lá e deixa a mesa montada aqui. Mas essa mesa, a gente precisa do pêndulo para poder rastrear. Eu posso, às vezes, para quem já tem mais habilidades também de percepção de energia, fecha seus olhos, veja onde a mão para. Depois da sessão de hoje aqui, o que você quer que seja trabalhado aqui para mim? Passa bem devagarzinho, você vai sentir, ó, bastardos. Você vai sentir uma energia ali. Se você também tá sem o pêndulo, pode treinar a fazer isso com a mão, tá? No curso Tamiana, antigamente, a gente fazia isso, colocava a mão nos símbolos para ver qual símbolo que eu ia ativar aqui. É um pouco mais difícil para quem é muito mental, mas também pode funcionar. Eu prefiro mais o pêndulo, tá bom? Acho mais fácil. 10 minutinhos para perguntas e aí a gente tem mais uma aula para a gente poder perceber mais sobre a mesa, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Para quem está começando a trabalhar com mesa, é normal ficar apavorado? Kézia, é muita coisa, você fala muito rápido, assiste de novo, assiste de novo. A aula tem a duração a 1h05 até agora, tá bom? Escolha ser entidade dominante na sua vida. Gente que tem um campo de muita entidade, principalmente entidade de álcool e drogas, a gente é meio bocó, meio... fica sempre na dúvida. Então, é importante, às vezes, né? Destrói, descria todas as entidades aí do seu campo, todas as entidades do portão para fora. Todas as entidades do portão para fora da minha casa agora. Só tem permissão para ficar no meu ambiente os seres estelares, os seres de luz, os seres da consciência. É importante, de vez em quando, a gente se desemaranhar desse campo de entidades, né? E porque às vezes o que confunde a gente é espírito obsessor, entidade zombeteira. Agora, no passe livre de novembro, vocês receberão o Conexão Entidades, novos protocolos, né? Porque essa mesa ela é muito legal para a gente poder trabalhar entidades também, tá bom? Como pode melhorar. Lembrando que até dia 30, o passe livre por 111, depois do dia 30, 199, tá bom? Todos os cursos de novembro vocês recebem no passe livre. Alguma pergunta, pessoal? Alguém sentiu mal-estar porque ativou todos os códigos? É importante, interessante do ponto de vista, eu tô ficando velha, né? Eu tenho sentido, por exemplo, assim, de dar uma deitadinha, às vezes depois de uma aula, depois de uma mesa, até para poder deixar o corpinho também receber. Ou eu ficando velha, ou eu tô sentindo mais gentileza, né? Então é isso, deu um pouquinho de tontura, normal, tá? Um pouquinho de moleza, de relaxamento. Às vezes você para 10 minutinhos, né? Para, deita e, tipo, 10 minutinhos seu corpo. Vocês podem também colocar, às vezes, um pouquinho de sal na boca, ou um pouquinho de açúcar, ou um pouquinho de água, ou de repente a gente usa no Axis até Coca-Cola, para poder aterrar, para quem de repente tem que voltar rápido para a rotina, tá bom? Mas geralmente eu tenho sentido a necessidade do sal, porque às vezes baixa um pouquinho minha pressão. Tudo que ó, entenda isso, ó, isso aqui é legal. Nós estamos trabalhando num campo multidimensional, sim? Avós, bisavós, tataravós, são mais de 4.000 ancestrais aqui. Gasta muita energia, muita. Então, o nosso corpo, ele consome muito do açúcar, né? Então, de preferência, assim, eu não gosto de trabalhar, fazer mesa em jejum, não gosto.
tá? Bastante água. Vocês podem sugerir para os clientes de vocês também, para poder se alimentar antes da mesa, ou deixar por perto ali um açúcar, um sal, tá bom? Pode fazer para filho, deve, não tem contraindicação. O mal-estar que a gente sente, às vezes, não é que vai matar a pessoa. Quer, eu vou ativar essa mesa para o meu filho, ele vai morrer? Começou a passar mal, teve uma diarreia, teve um vômito. Limpezas podem acontecer, sim. Com qualquer ferramenta, as catarses, elas podem acontecer. Agora, não é para matar ninguém, né? Por favor, a gente está trabalhando aqui com códigos de luz, né? Com códigos estelares. Então, às vezes, o que está aí precisa sair, porque muitas das bactérias no nosso intestino, a bactéria guarda crença. Então, eu sempre sugiro para vocês também, pelo menos a cada 6 meses, fazer vermifugação, tomar esses repositor de flora intestinal, porque muda o padrão vibracional. Intestino tem que funcionar todos os dias, gente. Meu marido está desempregado. Será que posso ajudá-lo com a mesa? Sim, pendula o que ele tem que trabalhar aqui na mesa. Desemprego, tá faltando energia que me sustenta na vida, tá faltando força de pai, tá? Mãe, tudo que tem a ver com campo emocional, tudo que tem a ver com campo emocional é mãe, sistema materno. Então, relacionamento, maternidade, amor, autoestima, tudo que tem a ver com estrutura é campo de pai, financeiro, carro quebrando, tô perdendo a casa, às vezes processo judiciário, enfim, tudo que tem a ver com estrutura, campo de pai, para ficar um pouco mais claro de vocês irem fazendo o diagnóstico. Com o tempo, assistam constelações que vocês vão entendendo mais disso. Então, o que que me sustenta na vida? Força de pai. A mãe dá a vida. Amor, a mãe é o amor, é o leite que me traz para a vida, mas quem me sustenta na vida, porque a gente não mama na teta da mãe para sempre, né? Então, o resto é tudo pai, gente. O resto é tudo pai. Ah lá, fiz a mesa ontem. Então, a mesa ela pode ajudar vocês a rastrearem na constelação normal e aqui é uma constelação vibracional, né? Deu uma pequena dor de cabeça, mas estou bem. Põe um salzinho ou um açúcar. Posso fazer a mesa para meu filho? Sim. Corpo pede que eu deite? Sim, ótimo, relaxamento. Quem mora fora, devo ajustar o país onde mora? Dá para fazer na mesa? Sim, dá sim. Você vai pedir para a pessoa se conectar com a pátria, com o lugar que ela está. Mas lembra de ancorar sempre primeiro, a gente vai ancorar a energia do país de origem. Depois a gente recebe do resto, tá bom? Primeiro eu recebo dos pais biológicos, depois eu recebo dos pais que me adotaram. Kézia, você trabalhou os avós, bisavós? Sim, no comecinho da mesa eu percebi onde estavam no campo, mas posso aqui colocar também os cristais, ó, avós, bisavós, tataravós, e ancora essa energia, deixa ela trabalhando ali em todos os níveis. Ok, acho que é isso hoje. Mais alguma perguntinha para a gente encerrar? Treinem para vocês trazerem perguntas para quinta-feira, tá bom? Caso não tenha perguntas para quinta, a gente recebe mais uma sessão e finaliza e volta com as aulas do Clube das Constelações de novembro. Aí, em novembro, a gente vai estudar mais sobre as constelações, tá bom? Como faço para mudar isso? Mudar o quê, Beth? Não entendi. Fiz a mesa de constelação ontem, me identifiquei com os mortos do sistema do meu pai. Como faço para mudar isso? Olha para os mortos e se despede deles. Dissipa é, esses contratos que você tem, porque assim, os mortos, às vezes, é lealdade. Eu tenho que carregar esses mortos. Né? Eles já estão em nós. 50% de nós é o sistema do nosso pai, inclusive a parte que morreu, os mortos estão junto com a gente. Por isso que, gente, põe uma coisa na cabeça de vocês, ó. Por que que é difícil, às vezes, meu relacionamento com meu pai? Por conta dos mortos do sistema do meu pai, né? Por conta de tudo que aconteceu dentro do sistema do meu pai. É pesado. Quando eu me conecto com meu pai, eu me conecto com tudo que ele traz.
Então, é mais fácil para mim me desconectar do campo do meu pai para não sentir esses mortos. Mas quando eu me desconecto do meu pai, eu me desconecto dos mortos, sim, mas me desconecto também dos vivos, dos que prosperaram, da força que me sustenta. Então, olho para o meu pai com respeito, olho para tudo que o campo do meu pai traz com respeito, me comprometo a fazer algo de grandioso com tudo que eu recebo. Sigo com esses mortos no meu coração, levo eles para o futuro com amor e com respeito, peço as bênçãos deles, porque mesmo eles tendo sido mortos, assassinados e tipo energias densas, eles têm mais força do que eu e eles podem me abençoar. Peço as bênçãos de todos os mortos do meu sistema para que eu possa continuar na vida. Tomo os sonhos desses mortos, projetos desses mortos, a alegria, né, a força deles para poder continuar na vida. Tá? Geralmente a gente odeia se conectar com o morto, mas a gente já está conectado, tá? Ai, Kézia, eu não entro nem no cemitério, não passo nem na porta. O último lugar, acho que é onde eles estão, é dentro de um cemitério, né? Estão muito mais dentro da nossa casa do que dentro de um cemitério. Sinto muito te contar essa informação, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas a gente já se relaciona com essas entidades todas e faz muito tempo. A gente tem grandes habilidades espirituais e com entidades. Então, é só a gente ir colocando ordem, né? Os mortos agora voltam para o lugar deles, para o passado. Os nossos ancestrais cuidam dos nossos ancestrais, né? Posso usar essa mesa no mesmo dia para outra pessoa? Sim, Glaucia, pode sim, quantas vezes for requerido. Tá bom? Tranquilo, pode usar. Bora trabalhar, é isso. Quero que vocês trabalhem e cuidem de vocês também. Constelação, acessar todo esse campo de energia, às vezes é cansativo, gasta muita energia, como eu comentei com vocês. Então, hoje eu faço uma constelação por dia, ou melhor, um grupo e uma constelação por dia, ou 2 sessões por dia. Às vezes 3, mas eu não gosto. É o meu limite, assim. Quando precisa, eu até faço 3, 4, mas assim, fico regaçada. Como limpa a mesa, não tem necessidade dessa limpeza, né? Porque na hora que eu coloco aqui, ó, ancoragem da ordem, ela vai organizar toda essa energia. E aqui na mesa nova vai ter lá ajuste do DNA. Coloquei o cristal, fecho a mesa ou sem o cristal, fecho o campo e peço aqui o ajuste do nosso DNA. Porque tudo que foi trabalhado aqui vai ser feito uma rememoração no nível de DNA também. As frequências alteram o nosso DNA. Combinado? Quer falar, Denise? Eu queria comentar, Kézia, que foi interessante na hora que você falou ali da parte dos avós, de roubo, eu quase caí aqui, porque realmente o meu avô faleceu de um ataque fulminante, e você falando, eu senti uma fisgada no peito, e aí É. eu falei, meu pai eterno. É muito forte, a gente fica muito preso aos mesmos sintomas, às mesmas dores, e olhar para isso com respeito. Porque, de alguma forma, vamos supor, meu avô foi roubado, porque talvez dentro do sistema dele, ele foi roubado para poder entrar em equilíbrio de alguma forma. A não ser quando a gente para olhar um pouquinho ali as energias primitivas, primordiais, né? Então, os abusos, né, que foram cometidos no período de colonização. Então, é ali que começou. Todos os nossos problemas na Terra, gente, nós brasileiros, principalmente aqui, a gente está falando do descobrimento do Brasil, muitos começaram com o processo de colonização. Os portugueses vão ser os algozes para sempre, essa briga tem que existir para sempre? Não, teve uma constelação que a gente fez um trabalho lindo sobre isso, né? Que a gente tem muitos alunos de Portugal aqui, a Esperança sempre está aqui também contribuindo, né? Então, e é pesado para a Esperança ficar com esse estigma, ela que é de Portugal, né? É pesado para a gente. Então, a gente tem que olhar, vai mudar a história do Brasil? Não. De roubo, de abuso? Não, mas eu olho para isso sem culpa. E sem ficar procurando um culpado. Aconteceu, foi assim, acabou. Então, o Bert fala lá no livro dos excluídos que a gente precisa deixar esses mortos em paz,
E muitas vezes as estátuas, as homenagens, tudo que acontece fica trazendo essa energia de volta à tona. Então, lá atrás teve os que foram roubados, teve os que roubaram, para se alinhar, se ajustar, né? Olho para isso sem tomar partido do vítima e do algoz, porque é o que a gente faz, né? E porque geralmente quando a gente vê o cara que bateu na mulher, aquilo já. Se você vem de um campo de mulheres que tem feminicídio, por exemplo, você já quer, ou se você, de repente, é do campo do algoz, né? Você vai querer proteger o cara. Ah, deve ter feito alguma coisa para poder merecer, você vai ficar do campo do algoz. Então, é isso que a gente tem que ir equilibrando no dia a dia. Não tomem partido. Os dois fazem parte. Os dois campos estão a serviço de algo muito maior. Enquanto eu ficar tomando partido, partido político, partido religioso, partido, sabe, na discussão do meu pai e da minha mãe, não tem solução. Não tem solução. A cura acontece quando os dois têm, o masculino e o feminino, que é o primeiro partido aqui na Terra, homem e mulher, né? O primeiro partido nosso aqui é o masculino e feminino. E os dois têm o mesmo peso, a mesma força, a mesma importância. Enquanto eu ficar tomando partido, for feminista, não recebo dos homens, não recebo do pai, não me sustento na vida. Sou machista, não recebo das mulheres, não recebo do amor, não recebo, não me nutro. Então, assim, a vida fica muito pesada. Não tem como, é receber dos dois. E todo o sistema tem o vítima e o algoz. E é o que a gente vai aprendendo a descobrir. Opa, o sistema da minha mãe é o abusador. O sistema do meu pai é a vítima. Quem vocês escolheram? O pai ou a mãe? Aí vocês ficaram presos ou no sistema da vítima ou no sistema do algoz. Aí agora o que que eu faço? Olho para esse pai e para essa mãe, dou um passo para trás, não me intrometo na confusão deles, porque foi necessário até aqui. Olho com respeito para o que foi necessário até aqui, fico e sigo só com o que é meu, sem tomar partido do pai e da mãe. O seu pai é o homem certo para sua mãe. Ah, mas ele matou minha mãe, sua mãe queria morrer. E ele fez um favor para ela de alguma forma. Parece cruel. Às vezes Bert Hellinger é muito questionado porque ele parece cruel. Como assim alguém quer morrer? Gente, vamos parar de ser, sabe assim, Branca de Neve, os Sete Anões? A vida é pesada. A vida, ela é pesada. Não é qualquer um que dá conta de ficar aqui. Tem hora que eu falo, esse Atlas, vai resolver todos os... Acaba com tudo, acabou. Vamos para outra dimensão logo, to finish, né? E é sobre isso, cara. Tem hora que eu falo, nossa, eu também não aguento mais. Eu falo, imagina se para nós que temos esse tanto de ferramenta ser pesado, imagina para quem não tem, para quem está lá em Gaza, para quem passa fome, para quem, sabe, gente? Então, graças a Deus, eu não tenho motivo para reclamar da minha vida, mas eu reclamo. Imagina quem, não, quem tem uma vida desgramada, quem tem um pai que matou a mãe que matou. Então, assim, a única solução é a gente se afastando, dando um passo para trás do julgamento que eu tenho com o meu sistema e ancorando o divino e escrever uma nova história. Ontem eu fiz uma constelação muito legal, né? A Maria, ela deixa eu falar da história dela, porque morreram todos do sistema dela, ela é a única sobrevivente do sistema dela. E eu falei, o quanto precisou de todo mundo morrer para acabar, enterrar essa vingança, essa história, e a partir de agora você vai escrever uma história nova. Você está estudando, você está ancorando novos códigos para você escrever uma história nova com seus filhos, com seus netos, seus bisnetos, sem ficar trazendo essa guerra do passado, porque o pai dela, o avô dela, era contra o Paraguai, e a mãe casa com o paraguaio, e aí o avô retira as bênçãos, vira uma desgrameira, vira uma guerra mesmo ali, né? E olha para você ver que loucura, né? E hoje eu ainda comentei com ela ontem, eu falei, eu hoje, com a consciência que eu tenho, se meu pai fala para mim, você não vai casar com um indígena, eu não caso. Ah, mas e o livre-arbítrio? Fala, não tem, não tem. Mas a gente é rebelde sem causa, né? A gente adora contrariar. Hoje, interessante ponto de vista, eu não faço muitas coisas que o meu sistema não abençoa.
Então, por isso que eu volto para a igreja. Ah, mas isso não é infantil? Não, isso é parar de brigar, de arrumar confusão. Para mim, qualquer igreja serve, qualquer lugar me nutre. Eu respeito tudo, eu já entendi que só muda nome e sobrenome. Todas as religiões têm controle, todas as religiões têm o seu partido. E eu já entendi no meu coração que não faz diferença. Então, se o meu sistema hoje, e o meu sistema paterno, ele é ele é exigente em termos de religião, para mim eu vou numa boa na igreja católica. Esses dias eu mandei rezar uma missa para minha avó. Falei, vó, seu aniversário, né? Tô aqui, mandei rezar uma missa para a senhora, tirei foto, coloquei lá no grupo. Gente, que delícia que é as bênçãos da minha avó. Então, eu elimino 1 milhão de problemas da minha vida. Ah, mas eu quero. Vai na sua umbanda, vai na onde você tem que ir quietinha, não enche o saco, não precisa ficar, né, com cocar na cabeça, gente. Pelo amor de Deus, cutucando o seu sistema. Porque dentro do nosso sistema, o pessoal é ignorante, as pessoas têm ali um limite. Então, assim, eu não quero problema. Por que que eu vou ficar lá dentro da casa da minha avó falando de macumba, gente? E eu adoro a ciência africana, e eu frequento, eu gosto, mas assim, para mim não custa nada eu, sabe, respeitar ali as ordens também do meu sistema para que eu possa prosperar. E dentro de um campo de constelação eu já vi, tava lá minha avó, os mortos, o dinheiro, a prosperidade, e a gente tudo lá de cá, infernizando a vida dela, tipo assim, indo contra os princípios dela. Aí eu falei que você quer saber de uma coisa? Eu vou lá junto com a minha avó. Não quero ficar aqui, sabe, brincando com os trouxas, não, passando raiva com dinheiro, imagina. Vó, aí eu aceito o meu destino. Né? Então, qual é a religião que a gente é batizado? Respeitar essas ordens do nosso sistema é importante. É respeito. Sou obrigada a frequentar? Não, é porque eu sou CDF. Eu sou a boa aluna, a boa filha, a neta exemplar. Eu quero a bênção dos meus ancestrais. Com a bênção deles, eu vou muito mais longe. Sempre fui a boa aluna, e por isso que eu acho que eu cheguei tão rápido aonde eu cheguei, porque eu não fico brigando com eles são mais fortes do que eu. Eu não brigo com os meus ancestrais. Pai, o senhor tem razão. É verdade, o senhor tem razão. E aí eu vou para o meu universo fazendo perguntas. Hoje tem uma. Ai, gente, eu não sei o nome da ferramenta, mas é assim, ó. Eu ouço muito hoje meu pai, minha mãe. Ah, mas meu pai não tem faculdade, meu pai não tem diploma, mas meu pai tem uma visão de mundo que eu ainda não tenho, por mais machista e retrógrado que possa parecer. Pai, o que o senhor acha sobre isso aqui? Eu peço a opinião dele e eu me adequo, eu reflito, eu medito naquela informação. Vou seguir ao pé da letra? Não. Mas é importante eu saber a opinião do meu sistema a respeito de algumas coisas na minha vida. Eles têm uma inteligência, um saber que às vezes a gente não consegue, um campo de visão que a gente não tem. Então eu respeito, eu parei de brigar com os meus ancestrais. E vou falar para vocês, a minha vida, cara, como diz uma amiga minha, você nunca foi tão feliz, né? Eu falo, é a ordem. As coisas nunca estiveram tão organizadas na minha vida. E vou falar, é uma paz que é até esquisito, porque a gente não está acostumado com isso. Eu nem gosto tanto dessas coisas tão organizadinhas. Mas como ninguém nunca teve ordem em paz, eu tô sendo mais essa energia agora, eu tô tendo que aprender a gostar dela, né? Eu prefiro uma putaria, adoro um caos, uma zoeira, uma bagunça, até por lealdade. Mas eu falei, os meus filhos não merecem mais uma geração vivendo essa confusão, essa bagunça. Então, Bert Hellinger, ele organiza muito a nossa vida física. E ele mostra para nós os caminhos. Relacionamento não é mais ou menos tudo igual, né? Assim, às vezes a gente troca 6 por meia dúzia. Eu sei que não dá para a gente generalizar, que às vezes tem homens perversos, enfim. Mas na hora que eu escolho não me divorciar, tipo, sabe? Eu faço isso pelos meus filhos também, porque eu sei qual é a dor de um divórcio hoje no sistema. E o meu marido, cara, ele não é um cara. Tem coisas para melhorar? Tem, mas tá legal, tá bom. A gente às vezes tem que abaixar um pouquinho nossa régua para a gente ser feliz. A gente está muito infantil, assim, querendo um príncipe encantado. Não tem. Uma casa perfeita, na cidade perfeita, um relacionamento. Não tem, cara.
Escolha estar com pessoas que sejam a honra com você, que te respeita, sabe? Que te respeita, que te honra, que respeita seu sistema, que recebe de você, que recebe do seu sistema. E talvez se não está recebendo ainda, é porque você também não recebe do sistema do outro. Falaremos bastante sobre relacionamentos em novembro, porque eu sei que é uma dor muito profunda a questão de relacionamento. E eu só vou me dar bem em relacionamento quando pai e mãe estiverem em equilíbrio dentro de mim. Quando eu aceitar os defeitos do meu pai e da minha mãe. Quando eu sei que eu estou curada ou bastante curada, é quando eu não quero mais mudar meu pai e minha mãe. Quando eu desisti de mudar meus pais, eu sei que eu ascensionei, que eu evolui bastante. Aí é possível ter um relacionamento. Não quero mais mudar meu marido. Quer morrer? Ok, só tá pagando seguro de vida? Perfeito, ótimo. Não quero mais mudar ele. Quer ficar aí com essa cara de culpa, o mundo, problema seu. Eu, sabe assim, não. E vou viver também a minha vida, a minha individualidade. Né? Você sabe que isso foi uma coisa importante assim dentro do meu sistema. Eu sou a primeira que olha para a individualidade. Porque até aqui a gente achou que a gente dependia do outro para ser feliz. O outro faz parte. Mas hoje eu olho um pouco para minha individualidade com respeito. O que que eu gosto de fazer? Meu marido não é obrigado a gostar do que eu amo fazer. E eu não sou obrigada a viver tudo o que ele ama fazer. Mas eu tenho que me abdicar de algumas coisas sim. Eu sou submissa ao meu relacionamento, assim como ele também é. Eu não faço tudo que eu quero fazer. Eu tenho meus filhos que precisam de mim, é uma responsabilidade minha. Se eu falto com as minhas responsabilidades, essa conta vai chegar lá na frente. Eles não têm outra mãe, eu não posso ser uma porra louca no mundo. Entende isso? Então, quais são as coisas, as responsabilidades que eu tenho que encarar e assumir? Então, assim, Bert Hellinger vai falar sobre isso, né? A liberdade é uma puta de uma ilusão. A gente é livre na medida com que a gente assume as nossas responsabilidades. E aqui eu vou me organizando para poder viajar, para poder sair, para poder fazer os meus investimentos, para poder me divertir, para poder fazer o que eu amo e o que eu gosto, que é necessário também. Agora, ser livre tem consequência e eu não quero pagar mais por ser irresponsável e inconsequente, principalmente com os meus filhos, porque é pesado, não é? A gente vem desse lugar de pais que não assumiram o peso da responsabilidade de ser pai e mãe. Meus pais são adolescentes até hoje. E foi pesado para mim. Por que que eu sou tão infantil? Porque na época que eu tinha que brincar, eu estava cuidando da minha mãe, para ela não ter crise de hipoglicemia. Não foi assim com vocês também? A gente tinha que trabalhar. E aí a gente é um bando de adulto infantil, porque quando a gente era para ser criança, a gente estava lá resolvendo problema de adulto. Então, eu quero que os meus filhos passem pelas mesmas coisas que eu passei? Eu não quero. E na medida do possível, eu não vou deixar. Então, eu vou fazer o que eu preciso fazer, por mais pesado que seja. Agora, o que que eu queria fazer? Botar fogo no parquinho, cair na putaria, gente. É óbvio que eu queria fazer isso. E foda-se. Cada dia passar o rodo num, pegar os novinhos. Claro que eu queria, gente. Encher a cara de, como diz minha mãe, encher o cu de cachaça. Queria sim. Queria mesmo. Só que eu não vou. Porque foi tudo que eles fizeram até agora. Né? Então, quem olhou para a responsabilidade? Pouquíssimos. Eu sou melhor do que eles? Não, não sou. Mas alguém precisa começar a construir uma nova história. E somos nós os escolhidos. Se fudemos. Ou brincadeira, né? A ordem, na verdade, parece muito pesado para a gente encerrar. Mas tem uma paz, eu durmo sem remédio. Eu acho que isso é hoje. Sabe assim, aquela paz de você falar, não está tudo do jeito que eu gostaria, mas está tudo caminhando para onde eu gostaria que as coisas estivessem? Vocês conseguem conceber essa informação? Então a gente precisa respeitar a ordem. Bert Hellinger é chato. Constelação às vezes é insuportável, que é cheio de regrinha, cheio de mimimi, cheio de coisinha. Já tentei viver uma vida diferente, não funcionou. Tá bom? Então, experimentem, né?
experimentem e vejam o que que vai acontecer na vida de vocês, tá bom? Um beijo, até quinta-feira, se Deus quiser. Usem e tragam. Pode ir colocando as perguntas no grupo e pra gente que a gente vai responder ao vivo tudo na quinta-feira, tá bom? Beijo, gente. Beijo, Gratidão. gratidão. Boa noite. Tchau.